O 6º Cimesp traz para Pernambuco um dos mais importantes pesquisadores da psicobiofísica, o médico psiquiatra Sérgio Felipe de Oliveira. Mestre em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, ele é diretor clínico do Instituto de Saúde Mental Pineal Mind, onde realiza pesquisas e atende a pacientes, agregando os estudos científicos aos conhecimentos da doutrina espírita. É o coordenador e idealizador do projeto Universidade Internacional de Ciências do Espírito, a Uniespírito, que tem como objetivo realizar pesquisas e divulgar conteúdos sobre medicina e espiritualidade. O Dr. Sérgio Felipe é responsável pela disciplina optativa do curso de Medicina e Espiritualidade da USP, reconhecido internacionalmente pelas pesquisas. Tem realizado palestras sobre o tema em várias universidades do Brasil e do exterior. O 6º Cimesp tem a honra de receber o médico Sérgio Felipe de Oliveira, que fala a partir de agora sobre o tema Perispírito, Animismo, Mediunidade e suas relações de interdependência, uma abordagem científica à luz da doutrina espírita. Boa tarde a todos. Eu não sei muito bem o que falar para vocês, porque não sei se tem alguma coisa a mais para dizer, depois de tudo que a gente viu aqui, com esse menestrel de Deus que cantou para a gente, não é? E depois também aquela orquestra de ontem. Dizia Fernando Pessoa que a vida não foi feita para pensarmos nela, mas para estarmos de acordo. Pense, eu vou falar sobre o cérebro, a relação entre o espírito e o cérebro. Também talvez seja importante a gente saber o que a gente tem dentro da cabeça. E motivado por isso, vim aqui conversar com vocês. A questão é que a ciência não provou que o materialismo seja a realidade existencial. Porque se acredita naquilo que não foi comprovado cientificamente. Então, quando um cientista, um médico, fala que essas questões espirituais são questões das religiões ou das crendices, ele fala em nome pessoal, mas não fala em nome nem da medicina nem da ciência, porque a ciência não pode dizer daquilo que não provou. E principalmente quando o paciente está sofrendo, ele tem aquela depressão intratável, aquela ansiedade inexplicável, aqueles medos incorrigíveis, problemas de relacionamento, aquela doença que está no limiar do que a medicina pode tratar, grandes dificuldades. Como médico, nós ficamos pensando, que instrumentos nós vamos usar para trazer respostas para aquela pessoa que está sofrendo? Então nós não podemos abdicar das possibilidades que a medicina possa se estender por outros instrumentos para trazer respostas. Sobretudo a uma questão fundamental, a nossa população é de aculturamento espiritualista. E as nossas universidades, seja aqui a Universidade Federal de Pernambuco, sejam as universidades federais no Brasil todo, as universidades estaduais, são sustentadas com o imposto que você paga. Então não é possível que a universidade não responda a essa população que crê em Deus, que crê na espiritualidade, não responda com pesquisas que considerem esta possibilidade. Nós estamos aqui reunidos num congresso espírita, e espiritualidade é, sobretudo, atitude. Espiritualidade não é nós ficarmos conversando sobre o sexo dos anjos. Espiritualidade é para nós atuarmos. E nós precisamos entender que os nossos filhos e os nossos netos, que vão frequentar as universidades, que são sustentadas pelos impostos do nosso trabalho, precisam abrir seus departamentos para a pesquisa, para a hipótese de que a vida se continua além da morte do corpo biológico. Chega desse negócio de dizer que a ciência não acredita no espírito, porque não é verdade. A ciência nem acredita nem desacredita, está à espera
de que nós possamos nos mobilizar nos laboratórios para esclarecermos uma questão que está em aberto na ciência: existe ou não vida após a morte? Resgatar o conceito de laboratório que Paracelso trouxe há séculos atrás. Labor, que quer dizer trabalho, e oratório, local de oração. Laboratório é o local de oração. Porque quando você vai pesquisar a natureza, se aprofundando em suas causas, nós nos aproximamos do Criador. Portanto, a investigação científica, ela é sagrada, e nós precisamos de resgatar o sagrado da ciência. Se o Espiritismo valoriza a ciência, nós precisamos valorizá-la em nossas atitudes. Quando pensamos no que os nossos filhos nas escolas e nas universidades estão aprendendo, e que profissionais que vão ser formados, que cidadãos que estão sendo formados. Porque não é mais possível, com os avanços que a ciência tem hoje, separar a Bíblia do livro de matemática. A própria Bíblia já começa dizendo: no começo foi a luz, o Fiat Lux. Havia o caos e depois fez-se a luz. Essa é a teoria do Big Bang, em que o universo é entendido pela física como sendo algo que se originou a partir do caos, e a quebra de simetria do caos fez produzir a luz. Tudo que a física moderna pesquisa hoje, nos laboratórios da astrofísica, é a mesma coisa do que está escrito na primeira página da Bíblia. Nós precisamos resgatar essa coesão de duas fontes de pesquisa da existência humana: aquilo que está descrito nos textos religiosos e aquilo que nós estamos escrevendo a partir das descobertas científicas. Agora, há uma questão fundamental que muito bem esclareceu o menestrel de Deus que nos cantou agora de pouco, sobre a importância do amor. Porque o paradigma central da ciência precisa ser o amor. Não sendo assim, a ciência acaba por investir na pesquisa da morte. O maior orçamento, o maior dinheiro que o mundo coloca na ciência é para fabrico de armas. Então nós podemos dizer que o volume da ciência está para a morte. Na medicina, a ciência envereda pelo terreno da morte intrauterina, dos abortos provocados, das eutanásias, antecipação da morte. E então uma ciência que está voltada para a morte, eu lhes pergunto, meus irmãos e minhas irmãs, como é que vai descortinar, descobrir a vida e suas origens? E então a ciência precisa ter como seu eixo central, o seu foco central, o amor, sem o que a sociedade não se estrutura. E essa ciência que pesquisa de acordo com as fontes do amor é a ciência que pesquisa a vida. Agora, nos paradigmas espíritas ou espiritualistas, o pesquisador do terceiro milênio, ao investigar a verdade na natureza, precisa estar investigando a verdade dentro de si. Porque se você não descobre a verdade dentro de você, como é que você vai ter olhos para enxergar a verdade na natureza? É uma questão de coerência. Então deve haver uma cumplicidade entre
o pesquisador e Deus. Se Deus é amor, essa cumplicidade se dá no ato de amor. E aí é que se abre a percepção para a realidade da vida. Pois se a vida foi construída em elos de harmonia e de amor, só vamos enxergar a vida a partir do momento em que atuamos com os instrumentos do amor. Assim é na nossa existência, que é uma escola. Às vezes é difícil entender o outro, e esperamos entender o outro para podermos amar, mas é necessário amar para entender. Primeiro vem a atitude do amor, para que o cérebro se irrigue com a percepção e a compreensão do outro. O que é ver os espíritos? Muitas vezes nós convivemos com uma pessoa, dormimos debaixo do mesmo lençol, e chega num atual estágio da vida, e alguém diz para o outro, um para o outro diz: você não me conhece, você nunca me viu, você nunca me enxergou. Não sei como é a experiência de vocês, são pessoas de luz, talvez o pessoal do estado de São Paulo. Às vezes a pessoa vive conosco e nós não a enxergamos. Enxergar o espírito é enxergar a pessoa, é entender a pessoa, porque pode manifestar um espírito vindo lá do mundo espiritual, e ele aparece na tua frente, e você diz que viu aquele espírito, mas quantos de nós não viemos do mundo espiritual e estamos aqui manifestos nesse corpo biológico, e não nos enxergamos uns aos outros nas nossas necessidades? Então, o que nos dará o poder de enxergar a holografia da vida, de enxergar o além? O que nos dará essa possibilidade? É enxergar o nosso próximo, as necessidades do nosso próximo. Se você aprende a amar aquela pessoa difícil, então você vai estar capacitado para enxergar o espírito. A vida se descortina para você. Pode ver que a Bíblia começa na relação de duas pessoas, na metáfora da relação de duas pessoas. Toda a origem do universo e suas explicações surgem a partir do momento da convivência de duas pessoas, na simbologia do Adão e da Eva. É ali nessa convivência que nós vamos descortinando a vida. Alguém disse assim: puxa, mas se for esperar eu me entender com ele ou com ela, não vou ver nunca espírito algum. Às vezes a gente vem nessa existência para aprender a amar uma pessoa e nem sempre a gente consegue. Então esses argumentos devem ser argumentos angulares da ciência do terceiro milênio. Uma ciência atuante, que se preocupa com a transformação, de sorte que a sociedade possa se tornar uma sociedade justa e fraterna. Mergulhando lá no rio Timbó, indo para além dos arrecifes, fui visitar o peixe-boi. E o peixe-boi me pareceu o símbolo da bondade. Porque ele não ataca ninguém, ele não come nenhum bicho, e ele se entrega para a humanidade fazer o que quiser. Dizia Beethoven que a bondade, a maior força do homem, e o capacita para vencer as desgraças. Talvez o exemplo do peixe-boi seja mesmo um exemplo de força configurada na psicossomática da proporção de seu corpo. Havia um sirizinho andando, uma Maria Farinha no chão, e eu disse para o rapazinho do hotel:
rapaz, tire essa Maria Farinha daqui, senão alguém vai pisar nela. E porque eu não tenho coragem de pegar nela, que sou covarde. Não sei se vou levar uma espetada. E ele foi e deu um chute na Maria Farinha. E eu estou com remorso até hoje, eu fui culpado disso. Eu falei, rapaz, eu te chamei para que ninguém pisasse e você chutou. Que ele achou que eu estava incomodado com a presença dela ali. Pois ela também não é filha de Deus. Puxa, ele foi buscar a Maria Farinha não sei onde. Daí a pouco ele trouxe, olhava assim e falava, tá boa. E foi lá para a praia levar a Maria Farinha. Espiritualidade é isso, é não chutar a Maria Farinha. Se você não chuta a Maria Farinha, você não chuta ninguém. Você concorda? Se você não chuta a Maria Farinha, você não chuta ninguém. A natureza traz os seus exemplos. Quando eu era criança, a professora mandou fazer um experimento. Coloque numa caixa de sapato. Coloque numa caixa de sapato fechada um feijão num algodão molhado. Faça um furinho em qualquer canto da caixa e veja. E de repente, o feijão passou pelo furinho e saiu da caixa. Foi se desenvolvendo o caule, os cotilédones e saíram. Eu fiquei pensando assim, puxa, se um feijão procura a luz, por que a gente não procura, né? A gente tem cabeça melhor que cabeça de feijão. Então, é importante a gente procurar a luz. A luz é o amor, é a paz, é a compreensão, a ser praticada no dia a dia, a ser praticada no laboratório de pesquisa, pelo cientista, seja no laboratório, seja na sua casa, de sorte que haja uma coerência, porque é essa coerência de comportamento que permite a construção dos sentimentos que nos agreguem a Deus. É importante nós concebermos certas questões. Quando Jesus dizia, Pai nosso que estás nos céus, só essa frase já explica tanta coisa. Primeiro, que se ele disse Pai nosso, significa que somos irmãos. Seja branco, preto, amarelo, azul, seja japonês, africano, europeu, seja qual for, seja católico, seja protestante, seja o que for, muçulmano, islâmico, somos todos irmãos. Ele disse Pai nosso. E, portanto, não se chega a Deus sem a conjugação do pronome nosso. E ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Ora, os céus eram compreendidos como sendo por onde as nuvens flutuavam, a atmosfera. Então, se Deus está no céu, nós respiramos Deus. Deus está muito próximo de nós, porque pode se causar a falsa impressão de que, quando se diz Deus está no céu, que Ele está longe. Mas se Ele está no céu, Ele está no ar que respiramos. E, quando nós inspiramos, a cada movimento respiratório, nós colocamos a energia divina dentro do nosso peito. Deus está muito próximo de nós. Há também uma questão importante. O nosso corpo, ele é constituído por células que se alimentam de elementos químicos. É o sódio, é o potássio, é o ferro, é o cloro, é o cálcio. Entra e sai da célula e provoca uma atividade elétrica. Então, as nossas células, elas são dotadas de eletricidade. Assim é possível você fazer um eletrocardiograma. O que é o eletrocardiograma?
é a atividade elétrica do seu coração. Toda atividade elétrica tem uma energia magnética perpendicular. Então, o nosso corpo também tem uma estrutura magnética. Por isso que é possível você fazer uma ressonância nuclear magnética. Ou seja, é possível nós mapearmos o corpo elétrico e o corpo magnético pela ciência convencional. A nossa anatomia vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Quando você faz um eletroencefalograma, um magnetoencefalograma, você vai mapear as energias que se irradiam para além da sua cabeça e que se expandem para além da sua cabeça. Assim é que você vai fazer uma eletroneuromiografia e a atividade elétrica que irradia, por exemplo, dos seus braços, de suas mãos. Então, o nosso corpo tem uma irradiação elétrica extraordinária. E há questões que interligam sistemas em nosso organismo. Por exemplo, o coração e a mão nascem da mesma área do embrião, o primeiro arco branquial. Sabia disso? Nunca sentiu o coração na mão? É uma lembrança atávica do período embrionário. De sorte que quando você estende as mãos, você na verdade estende o coração. E o mais interessante é que a boca também nasce do primeiro arco branquial, da mesma área onde nasce o coração. Tanto que um indivíduo, quando ele infarta, ele pode ter dor na mandíbula. Por quê? Porque é um atavismo, ou seja, uma memória da origem que a boca e o coração estavam na mesma área. Você nunca sentiu o coração pela boca também? Porque são lembranças atávicas, lembranças. Então, veja quantas coisas nós podemos interligar. Veja, quando nós respiramos, nós trazemos a energia divina para dentro de nós. É a presença de Deus através de suas emanações. Como Jesus dizia, Pai nosso que estás nos céus, inspirando o céu, nós trazemos Deus para dentro de nós. Mas veja, quando você inspira o mesmo ar que entrou nas entranhas do seu companheiro. Não é assim? O ar que entrou num, depois vai entrar no outro. Respirar é muito íntimo. Não quero assustar vocês. Mas vamos pôr o pé no chão. O ato respiratório é o ato mais íntimo que existe. Nós respiramos o mesmo ar que os nossos antepassados e respiramos o mesmo ar que todos. E aqui nesse salão estamos respirando o ar que entrou nas entranhas de um e depois entrou nas do outro. É muita intimidade respirar. E Deus não nos permitiu ficar sem a sua presença através da energia inspiratória e nem sem a presença do outro. Quer queira, quer não, você respira o ar do outro. A vida nos obriga a essa vida comunitária, vamos dizer assim, impede o isolamento. Então, quando nós inspiramos a força de Deus, mas nós inspiramos também o ar das pessoas, outras. Por quê? Porque não se chega a Deus sem o outro. Tudo se imbrica no mesmo ponto que é o nosso coração. E aí essa energia do ar que entra vai para o sangue. E o sangue movimenta as células e as células movimentam a eletricidade. E a eletricidade sai por nossas extremidades, por nossos pés, por nossas mãos. Havia um pesquisador da escola de Salpêtrière em Paris, chamado Carl Gustav Jung, já ouviram falar? Estudou com Freud, foi colega de Freud. E o Jung pesquisou, isso está no segundo capítulo do primeiro volume de Obras Completas, o estudo do médium espírita. Depois você pode pesquisar.
E, aliás, isso está me fazendo lembrar uma coisa curiosa. Eu estava dando aula na faculdade de psicologia, lá da Universidade de São Paulo, uma sala cheia, e eu falei que Jung estudou o médium espírita. E um aluno da psicologia falou assim, levantou a mão e falou para mim: quero que você me diga qual é a página, porque nunca ouvi dizer isso, querendo insinuar que eu estaria com um discurso tendencioso. E eu disse a ele: que ano que você está, meu caro amigo? 5º ano. E nunca ouvi falar disso que você está falando. Pois você vá na biblioteca, meu amigo, disse eu, e pegue o 1º volume, e pegue o 2º capítulo. E você está no 5º ano e não leu nem o 1º volume, e muito menos chegou ao 2º capítulo. Porque ali está escrito sobre o médium espírita e as pesquisas do Jung sobre o médium espírita, e na faculdade de psicologia nenhum professor te ensinou. Essa coisa é muito séria, viu? Teve uma vez que eu fui fazer uma palestra na faculdade, e lá no fundo da sala, depois da palestra, o professor levantou a mão assim, professor catedrático: quero que você me mostre os trabalhos científicos que provem o que você está falando. E eu disse a ele: caro professor, há 20 anos pesquiso e estudo para alicerçar a minha convicção. Vai pesquisar o senhor. Ora, bolas. Que você encontra pessoas, e eu faço, os cientistas materialistas, eles se posicionam assim: quero que você me prove. Ora, quer que me prove? Se você está feliz na sua vida, siga a sua vida. Já é muito trabalho eu provar para mim mesmo. Vou provar para você. E então, voltando aqui à questão, Jung, ele estudou uma médium, e ele observou que a médium, quando recebia um espírito num ataque de possessão, vamos dizer assim, ela ficava com fortes dores de cabeça. Nessa fase, o Jung começou a perceber que o fenômeno mediúnico alterava a circulação sanguínea. Então você vai ver na descrição do capítulo que ele mede o pulso, ausculta o coração. Ele começa a perceber que tem alguma alteração no sistema cardiovascular. E ela sentia fortes dores de cabeça. Só que ela fazia depois dessas dores de cabeça, ela fazia uns movimentos com os braços, que seria equivalente talvez ao autopasse, e que aliviava a dor de cabeça dela. E ele descreve isso no 2º capítulo, 1º volume de Obras Completas da editora Vozes, da Igreja Católica. Então, é uma descrição do autopasse. O termo passe, ele foi introduzido na medicina pelo Hahnemann, o fundador da homeopatia, que é prática médica oficial aqui no Brasil. Portanto, o passe é um ato médico oficial. Não quer dizer que você não possa dar os seus passes, não é isso. Mas quero dizer que o passe é um instrumento do médico da medicina oficial, porque está no organon da homeopatia. Muito bem. Então ela fazia esse autopasse. De sorte que nós temos, por nós, uma capacidade de nos servir das forças espirituais, como você pega uma fruta numa árvore. Como é que você faz para pegar uma fruta numa árvore? Você estica o braço ali e você pega. A natureza está disponível para nós. Muitas vezes a pessoa pede ajuda a Deus e Deus não ajuda, não resolve. O que está acontecendo que tanto que reza e não resolve?
Muitas vezes a pessoa pessimista encontra na espiritualidade gente ali do outro lado empenhada em te ajudar, mas o pessimismo fecha as portas. Ou a pessoa que não se julga merecedora de receber a força divina, então não consegue pegar aquela fruta da árvore. Ou também é uma questão fundamental: Deus ajuda quem tem coragem. Você precisa tomar uma atitude. Existe uma hora que Deus não está com você, é quando você precisa tomar uma atitude. Sabe quando você vai andando de carro e tem um ponto cego do espelho, que você olha no espelho retrovisor e não vê nada? Essa hora é quando Deus não está com você, está esperando uma atitude sua. Porque se o professor vai resolver para você, aluno, que mérito que você tem e como é que você vai aprender? Então tem um momento que Deus fica como um professor observando que atitude que você vai tomar. Se você não toma uma atitude, então como é que faz? Você pode até rezar, mas faltou a atitude. Lembra que o orar está sempre ligado ao arar. Orar e arar. Lembra? A árvore tem a copa apontada para o além, mas tem uma raiz fincada no chão. E isso compõe a árvore. Então é orar e arar. Arar é a atitude, é transpirar. Como está descrito no livro Boa Nova de psicografia do Chico Xavier, Humberto de Campos ou o irmão X, que havia uma alameda de oliveiras e Jesus estava com João. E João pergunta: como é que eu vou obter a misericórdia divina, a luz divina? Como querendo dizer, como é que eu vou pegar essa fruta dessa árvore? E Jesus se aproveita, como didata que era, seguidor da escola peripatética grega, aproveitando uma situação que havia um homem cavando um poço e transpirava ali. Ele pergunta: o que está fazendo, meu amigo? Estou cavando um poço há 3 dias e já estou chegando no lençol de água. E Jesus ainda pergunta: e chove por aqui? Graças a Deus chove, em volume, em quantidade. Jesus se deu por satisfeito. Na verdade ele faz, chove em abundância. Mas primeira vez que eu dei uma palestra que a minha filha estava assistindo, e eu falei chove em abundância, aí ela falou para minha esposa assim: mãe, ele falou bunda. Eu não consigo mais falar abundância quando minha filha me faz lembrar desse período. Ou quando meu filho pegou o livro de patologia e falou: pai, abundância é uma doença da bunda. Desculpa, viu, os impropérios, depois apaga do vídeo, não conta para ninguém. Então, falou bunda na palestra espírita, nossa senhora, pelo amor de Deus. Então, que aliás é uma palavra africana, de origem africana. Então, Jesus se deu por satisfeito, voltando a Jesus, lógico. Jesus se deu por satisfeito e disse: João, é assim. A misericórdia divina chove em abundância. Mas nós precisamos transpirar para encontrá-la em nossos corações. É o arar, é o cavar, que é a convivência do dia a dia, na descoberta de um canal para aprendermos a amar o outro. E aí nós nos munimos da condição de, no ato inspiratório, na respiração, verdadeiramente metabolizar a energia divina. E então, se é verdade o que eu estou falando, vamos fazer uma experiência. Primeiro vamos nos aprumar que nem um feijão. O que faz o feijão? Se aponta em direção à luz, né? Então dá uma esticada na coluna para apontar para a luz. Isso. Agora vamos inspirar. Sentiu Deus entrar dentro do seu coração? Depois você tenta outras vezes. Olha, Deus entra dentro do coração. Eu vim aqui para falar da cabeça, mas não está na cabeça, está no coração.
Você também se identifica no coração. Faça depois uma experiência em casa, em frente ao espelho. Olhe bem no espelho e fale: eu. Você não vai falar eu. É esquisito. Você vai sentir no coração. Nós nos percebemos no coração, não nos percebemos na cabeça. A cabeça é o que se perde. Sentimos-nos no coração. É o eixo central. O cérebro não funciona sem a irrigação que sai do coração e entra no cérebro com milhares de feixes vasculares. No início, pouco depois da lua de mel, 21 dias depois da lua de mel, na época que havia, o coração fica na cabeça, fica aqui em cima. Depois o coração vem para o pescoço e depois se instala na caixa torácica antes de se despedaçar nos nossos desatinos. Então, o eixo central da nossa autopercepção está no coração, não é? Então, do coração, o ar é absorvido pela circulação sanguínea, movimenta as células e acelera a produção elétrica. Você já fez um eletroencefalograma, já observou que ele pede para você respirar, fazer uma hiperventilação? Respira, porque altera a eletricidade. Porque a presença divina provoca fenômenos eletromagnéticos. Deus, a partir da figura de Jesus, porque é uma figura humana que podemos pensar, dizia ele: onde reunisse 2 ou mais pessoas em seu nome, ele estaria. Se é o amor e a fraternidade que nos une, temos a certeza da presença de Jesus, emissário direto das forças de Deus. E aí nós vamos pôr o pé no chão, porque vai haver irradiação elétrica. E vamos levantar a mão lá em cima, como se você fosse se espreguiçar. Respira fundo outra vez. Sinta a sua mão como se tivesse uma alteração de percepção. E nós vamos derramar essa energia sobre nossa cabeça, sobre a mímica facial, para que tenhamos serenidade. Aqui a região do pescoço, que acumula tensões. A região da tireoide, que regula o metabolismo. Agora nós descemos aqui para o coração. Vamos trazer aqui para o coração toda a paz, todo o amor, que desacelere nossas tensões, que nos dê energia para vencermos dissabores. E vamos trazer aqui para os nossos corações aquelas pessoas que a gente precisa perdoar, porque nós precisamos nos libertar do passado. Se a nossa mente fica no passado, como é que vamos projetar nossos ideais, nossa missão de amor do futuro? Então aqui eu trago para o meu coração aquele que se diz meu inimigo, aqueles com os quais me desentendi, com os quais estou magoado. Eu trago para o meu coração e me aproximo de Deus. Eu vou para o estômago, a minha energia física, que eu tenha força de vida. É o pão nosso de cada dia. O pão que Deus nos dá todo dia, mas o pão é um alimento que Deus nos dá, mas é que nós pomos a mão também, que a gente fabrica. Deus nos dá e nós participamos como co-criadores em plano menor, com a nossa participação. Porque o pedir e obtereis é um corolário do buscai e achareis. E o buscar é uma atitude, é o pão que eu faço e ponho minha mão na massa, participando com Deus daquilo que alimenta o meu corpo, a minha energia, o meu potencial de trabalho, a minha vitalidade que se concentra aqui nesse plexo solar, aqui na altura do estômago, e que eu possa resgatar essa força de vida, essa energia. E eu vou agora para os meus rins. Os rins que fabricam o hormônio eritropoetina, que fazem com que haja produção de sangue. É o elo vital entre o espírito e o corpo. Agora a região do cóccix, o equilíbrio sexual, que a sexualidade possa ser em nós transmissão do amor e da compreensão. E agora nós vamos fazer novamente no nosso silêncio, respirar fundo, pedir a Deus que nos envolva em sua luz, trazer essa luz para a nossa cabeça.
os nossos olhos, a mímica facial, a região da nuca, a tireoide, o coração e todos aqueles que trazemos conosco, o estômago, os rins, a região coxígea. E assim nós reproduzimos um ensaio de Carl Gustav Jung, da Escola de Salpêtrière em Paris, quando pesquisou o médium espírita. É interessante, porque o nosso corpo, ele é uma estrutura mediúnica. Por quê? Porque intermedia a relação de dois mundos, o mundo do espírito e o mundo da matéria. Você acorda de manhã e a bexiga está cheia, é a química, é a mecânica, o líquido, a substância material, as suas células são sensíveis. O estômago está vazio, precisa de algo que o preencha, uma massa. Mas ao mesmo tempo o seu coração acelera com as perspectivas do dia a dia, as esperanças ou as desesperanças, e teu coração é sensível à alma. Então o nosso corpo possui células que são tanto sensíveis ao espírito, quanto são sensíveis à matéria. Então o organismo intermedia a relação de dois mundos, o mundo do espírito e o mundo da matéria. Por isso que todos nós, o nosso organismo de per si é uma estrutura mediúnica. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, não há ambiente mais difícil de se conviver do que o lar doméstico. É ali onde as nossas forças físicas e espirituais são colocadas à prova. Numa sociedade, as tensões psíquicas são fortes, mas é diferente, por exemplo, dos elos que se estabelecem no trabalho. Alguém que você se desentendeu na rua e você não encontra mais, não te faz pressão a rigor, mas no trabalho você vai encontrar aquela pessoa. Então você precisa se articular com ela, nem que seja para trabalhar profissionalmente, deixando de lado as contendas afetivas. Já no rol das amizades, ou você se entende com seu amigo ou ele deixa de ser seu amigo, a pressão psíquica é maior. E na grande família, por mais que você tenha dificuldades com aquele parente distante, nem que seja para ir no enterro dele, você vai ter que ir. É teu parente. Você não tem como se eximir da relação histórica entre você e ele. Agora, na família, dentro da mesma casa, todos se encontram a todo instante ali, a necessidade de se resolver. Agora, é mais difícil um casal, tem que deitar na mesma cama. E nada funciona se não houver o amor verdadeiro, porque aí não funciona. Tem que haver a verdade ali exposta. Ali é mais difícil. Quando o Zorro chega de chinelo, a coisa fica mais complicada. No começo era um castelo, depois descobrimos que era um casebre. E temos que amar o casebre. Agora, mais difícil ainda é a convivência de você com você mesmo. Qual é a penalidade máxima? Teve época que fazia psicoterapia do presídio. Então, os presos temiam o quê? Temiam a solitária. Por favor, não me deixe comigo mesmo. Essa prova é muito dura. Não me deixe a sós comigo. Isso é terrível, isso me enlouquece. Não posso ficar a sós comigo mesmo, porque a tensão psíquica mais dura é você estar a sós contigo mesmo. E na vivência conjugal, na vivência íntima de família, você se aproxima muito dessa situação em que as interações psíquicas te projetam para grandes questões íntimas que você precisa reformular. Aquele orgulho que precisa ser transferido por uma atitude de humildade, saber baixar a cabeça quando precisa. Saber trazer a paz, desde que, mesmo que a sua opinião não seja atendida, saber contornar e perceber a presença espiritual das sombras, que gargalham nos lares em desajuste, querendo ver ali o circo pegar fogo, e aquele casal, ou aquela família que não se apercebe das presenças abertas ali no lar, porque quem queria estar ali era Jesus e suas representações de amor e de paz.
era o seu anjo da guarda, era o espírito protetor, era a presença divina nos ares ali, à espera de uma atitude de paz e amor, de compreensão e de perdão, sobretudo, porque não há convivência sem perdão. Machado de Assis vai observar isso em O Alienista. Já leram O Alienista? O alienista, o psiquiatra, vem da Europa e se instala em Itaguaí, na cidade do Rio de Janeiro, Itaguaí, para fundar um hospício que acolher os loucos das ruas e também pesquisar a causa da loucura. E ele pega as pessoas delirantes, alucinando na rua, e coloca na casa que fora construída pela Câmara Municipal para poder atender os perturbados mentais. E o psiquiatra se muniu dos seus assistentes e alunos para descortinarem o território da loucura. Nessa hora, Simão Bacamarte, através de Machado de Assis, vai dizer, quando um estagiário pergunta, professor, descobristes a causa da loucura? E o professor diz, sim, descobri. A loucura são espíritos zombeteiros que intrometem na mente da pessoa e a fazem enlouquecer. Está em Machado de Assis isso. Mas o fato é que o psiquiatra não se contentou em tratar os que alucinavam e deliravam. Ele percebeu também que havia pessoas muito vaidosas, de uma fala soberba, de atitudes muito além daquilo que eram, e achou que vaidade era loucura, internou os vaidosos da cidade. A cidade tremeu naquela hora. Achou também que o teimoso, aquele turrão não muda, é teimoso. Também era loucura, internou os teimosos, a cidade ficou empolvorosa. Falou, precisamos tirar esse psiquiatra. O barbeiro da cidade fez uma revolução, derrubou o prefeito, derrubou a Câmara Municipal, elegeu um novo staff, se elegeu prefeito. E aí, mas antes disso, a esposa do psiquiatra também, porque ele ficou rico com tantos pacientes internados no hospital, foi ao Rio de Janeiro, comprou sapatos e vestidos, ele achou que o consumismo era loucura, internou a esposa também. Mas por conta disso, o barbeiro se elegeu prefeito da cidade. Quando ele se instala na prefeitura para derrubar o hospício da Casa Verde, que se chamava, ele percebeu que poderia haver interesses pecuniários e algumas vantagens, e resolveu fazer um acordo com o psiquiatra. O psiquiatra achou hipocrisia do prefeito e internou o prefeito também. Depois ele achou estranho, falou assim, puxa, não há quem não tenha problemas. Será que não sou eu que estou ficando louco? Desinternou todo mundo e se internou. Então, na verdade, assim é na vida. Não sei com vocês que são pessoas de luz, mas o pessoal lá em São Paulo é assim. Chega numa certa época da vida que nós decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. Se não houver perdão, não há convivência. Não há convivência sem perdão. Então, o perdão é você se desligar do passado. E é uma questão fundamental. Hahnemann dizia, tratar o paciente para que ele possa cumprir a nobre missão para a qual veio ao mundo. Quer dizer, se você não tem uma nobre missão, não trata a doença. Porque para você ficar doente, meu caro amigo, meu caro amigo, não estou rogando praga, eu estou explicando. Para você ficar doente, gasta energia. Para ficar nervoso com o outro, para gritar, para adoecer, para ter uma insônia, não gasta energia? Gasta. Então que tem energia sobrando para fazer alguma coisa útil. Só que ela está mal colocada no sintoma. Então, se você fica ligado ao passado, a sua mente não se projeta no encontro de sua missão. Qual é a minha missão? Ora, São Paulo fazia tapetes, muito tapete. Chegava a ter as mãos calejadas, com dificuldade de escrever as epístolas. E ele precisava de ganhar dinheiro para viajar, para pregar a palavra de Jesus ao longo do Mediterrâneo. E também para pagar as fianças, porque ele era considerado subversivo e frequentemente era preso por mandantes do Império Romano. E ele precisava fazer tapete. Alguém conhece algum tapete de São Paulo? A mesma coisa Jesus era carpinteiro. Alguém conhece algum móvel de Jesus, a não ser a cruz? O único móvel de carpintaria conhecido, que foi o móvel do sacrifício. Então, a nossa missão é uma missão de transcendência, é além do trabalho, é além da obrigação. De sorte que, quando nós temos esse horizonte, essa nossa missão, a mente se projeta para o futuro e se desliga do passado, se desenraiza
das situações que nos amarram às doenças e às desordens. De sorte, meus caros irmãos e irmãs, fiz essa introdução para iniciar a palestra. Para que você não pensasse que depois eu vou falar sobre ciência, o cérebro e anatomia, umas coisas chatas e tal, mas a gente precisa saber o que tem dentro da cabeça, essa glândula pineal, esses problemas dentro da cabeça, esse miolo mole. A gente precisa saber o que tem dentro da cabeça, precisamos ir para esse lado, mas eu não queria deixar vocês sem entender que não se faz ciência sem o amor, e que o nosso mestre Jesus é meu mestre, mas não entendo Jesus como alguém que veio trazer mais uma religião. Entendo que ele veio trazer a natureza. Sabe-se lá que nome se dá para essa religião? Veio trazer a natureza nas suas necessidades de paz e amor. E nesse mês de julho eu fecharia essa falação com uma lembrança, numa paródia que diz o seguinte, que havia duas amigas, Maria e Isabel. Isabel estava grávida de João Batista e morava lá no alto do morro. E Maria diz assim: Isabel, quando você estiver a termo, acende uma fogueira, que nós vamos saber, eu vou lá para te ajudar a parir. Ela estava grávida de João Batista, por isso que São João se comemora com a fogueira. E naquela noite Isabel sentiu a presença de João, seu filho, e diz assim: mãe, vai e avise Maria, que ela receberá aquele que será o Messias e que se chamará Jesus. Logo quando amanheceu, espavorida, Isabel desce o morro e bate às portas de Maria. Maria, Maria! E Maria abre a porta, e Isabel, estupefacta, olhando aos olhos de Maria marejados, diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. E anuncia a vinda de nosso mestre. Muito obrigado pela atenção.